Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Tá? Nessa aula de hoje falarei sobre o comando mouse click left. Tá? O comando mouse click left ele permite desenvolvimento de robôs que simulem cliques com o mouse em regiões da tela do sistema Windows, tá certo? Então, é um comando que permite simular, né, o comportamento de um usuário ao clicar em opções na tela do computador, vamos dizer assim. É o clique simples, né? Quando nós clicamos, usamos o botão, geralmente, frequentemente, o botão esquerdo. Poderia ser o direito, existe um comando também para o botão direito, mas esse é o mais comum, que nós chamamos de clique simples no Windows. É o que nós usamos na maioria das vezes para acionar opções e comandos no Windows. Tá? Principalmente em sites da internet, né? Em sites web, páginas web, na verdade. Tá? Então, com isso, você pode criar robôs interativos, né? Robôs que simulem a navegação no computador ou mesmo na internet, usando os cliques do mouse aí, né? Usando comandos de clique. Ok? Bom, nesta aula, eu farei um exemplo bem simples, né? Demonstrarei um exemplo bem simples deste comando. Farei um robozinho que clique no botão iniciar do Windows, lá no canto superior, no canto inferior esquerdo, né, da tela, aqui embaixo, ó. Tá, eu clicarei agora lá no menu, eu estou fazendo isso agora, cliquei no menu iniciar, veja que eu abri aqui o menu iniciar do Windows e eu farei isso. Farei um robô que simplesmente clicará para mim aqui, ó, no botão iniciar do Windows, só isso, ele abrirá o menu do Windows, tá certo? Simplesmente isso, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que é que eu preciso para fazer esse programinha. Claro que eu preciso de alguns comandos complementares, tá? Não basta só o mouse click left, ok? Então reduzirei o tamanho da fonte, tá? Eu expandirei a minha área de código aqui, agora clicando nas setas que ficam do lado direito aqui do meu editor de códigos, onde estou com o mouse, tá? Então eu tenho seta para baixo, para cima. Se eu clicar na seta para cima, ele expande a área do editor, tá certo? Então vamos lá. Com o primeiro comando, eu faria o seguinte, eu colocaria aqui um prog pause segue, tá? Aqui, ó, prog pause segue. Esse comando é um comando, então, que pausa a execução do programa por alguns segundos. Ele pode ser usado em qualquer parte do seu programa que você estiver desenvolvendo aí na linguagem Scripter, tá? Como eu estou colocando ele aqui no início do programa, eu estou pedindo para que o meu robô aguarde alguns segundos antes de clicar lá no botão iniciar, vamos dizer assim, tá? Antes de começar a trabalhar, tá? Ele pausará, ele dará um tempo, né? Eu colocaria aqui o tempo de 10 segundos, tá certo? Veja que eu criei um bloco de comando que faz o robô, né, pausar 10 segundos antes de começar a trabalhar, de começar a executar suas tarefas, ok? Bem, veja, voltando aqui ao comando mouse click left, antes que esse comando seja executado, é necessário usar um outro comando que posicione o ponteiro do mouse aonde eu quero clicar, né? Porque vamos pensar assim, nós usuários somos mais intuitivos, né? Se eu quero clicar no botão iniciar, basta que eu pense, quero clicar no botão iniciar, então automaticamente meu cérebro já me direciona para lá e eu já clico, né? No caso do robô, ele é como uma criança, ele não sabe, uma criança, um recém-nascido, que ainda não sabe fazer as coisas. Eu preciso dizer a ele, né, dizer para ele o que ele tem que fazer exatamente, passo a passo. Por isso é um programa de computador. Em um programa de computador, em qualquer tipo de linguagem, não só na linguagem AI Scripter, nós precisamos representar as ações passo a passo. Tá? Então, o pensamento seria o seguinte aqui. Primeiro, eu penso aonde eu quero clicar, não é? Onde eu quero clicar, em qual parte da tela eu quero clicar, e depois, aí sim, eu clicarei. Né? Então, primeiro eu preciso, na verdade, posicionar o ponteiro do mouse aonde eu quero clicar. No caso, seria lá, então, aqui, ó, aqui embaixo, no botão inicial do Windows. E depois eu clicarei. Depois executarei a ação de clique. Então, primeiro eu posiciono. Então, primeiro é óbvio que eu preciso de um outro comando aqui que posicione o ponteiro do mouse antes de executar a ação. Tá certo? Então, eu usaria aqui o comando mouse position. Tá? Mouse position. Esse comando, ele posiciona o ponteiro do mouse numa região da tela através das coordenadas x e y, tá certo? Eu explico sobre esse comando, eu falo sobre esse comando em outro vídeo, tá? Se você quiser encontrar esse vídeo, por favor, verifique lá no canal da Inteligência Computacional, procure pelo vídeo que fala sobre o comando mouse position, ok? Bem, para que eu represente as coordenadas x e y dele aqui abaixo, ele aceita então dois parâmetros, né? Seria dois parâmetros abaixo dele, né? Os valores da coordenada x e y. Eu preciso levar em consideração, na verdade, a resolução de vídeo da tela do meu computador atual, né? A resolução de vídeo aqui, né? Qual é a largura da minha tela, qual é a altura da minha tela, para eu saber quanto eu tenho em pixels, né? Que seria a unidade de medida nesse caso, certo? Quantos pixels eu tenho de largura, quantos pixels eu tenho de altura. Só assim eu saberei exatamente
aonde eu posicionarei o mouse para que seja executado aqui o comando mouse click left, para que seja executado um clique, né? Com o botão esquerdo do mouse, tá certo? No momento aqui, o meu interesse é em saber a posição do botão iniciar do Windows, lá embaixo, né? Em qual posição ele está. Logo, eu sei que ele está no início aqui, né? No início do lado esquerdo aqui da minha tela, e sei que ele está lá embaixo no final da tela. Para eu saber as coordenadas, eu preciso então saber a resolução de vídeo, né? Farei o seguinte, alternarei para a área de trabalho do Windows, veja que eu estou na minha área de trabalho, darei um clique numa parte vazia aqui da minha área de trabalho, ó, aqui é uma parte vazia que não tem nenhum ícone onde estou com o mouse, clicarei com o botão direito, né? E eu procurarei a opção que me mostre a resolução de vídeo do meu computador. Aqui, ó, configurações aqui embaixo, configurações de exibição, no caso do Windows, né? Ele abrirá aqui a tela de configurações, né, relativa à resolução de vídeo. Veja que eu tenho aqui, ó, onde estou com o mouse, aqui nessa janela do Windows, veja que eu tenho aqui embaixo, né, esse é o Windows 10, tá certo? Eu tenho aqui a resolução, olha, ela é 1366 por 768, tá certo? Agora, eu acho que eu perdi meu tempo, né? É bom saber que no Windows você pode verificar isso, mas eu não precisaria ter feito isso, na verdade, tá? Então, se eu fechar essa janela, eu alternarei novamente para o editor de códigos da linguagem Scripter, tá? Veja, perceba o seguinte, eu reduzirei aqui, ó, a minha área de código aqui, tá? Clicarei aqui no meu lado esquerdo da tela, onde estou com o mouse, e dou a setinha para baixo. Veja que no topo do editor de códigos de inteligência computacional, aqui, ó, eu tenho a resolução de vídeo atual, ele já me mostra aqui, ó, na própria tela do editor de códigos, tá? Eu tenho aqui, ó, 1366, né, 1366 por 768, por 768, tá? Então não precisaria ter verificado isso no sistema Windows. O editor já faz esse favor para mim. Então aqui eu já tenho aqui a resolução de vídeo, tá? Bem, então eu sei que o botão iniciar está no começo, do lado esquerdo da tela, né? Eu acredito que se eu colocar aqui a posição de número 10, eu obterei aqui uma posição 30, 20, vai. Colocaria a posição 20 aqui. Se eu colocar 20 aqui na minha, digamos aqui na minha escala horizontal, né, no valor de x aqui, se eu colocar o valor de 20, eu acredito que eu cairei aqui, né, na posição, em relação à escala horizontal, eu acho que eu estarei na posição do botão iniciar aqui, ó. Estarei na posição do botão iniciar. Então eu farei isso. Como primeiro parâmetro, como parâmetro de linha 1 do comando mouse click left, eu colocarei o valor 20 aqui, ó. Observe que eu coloquei 20 aqui então, tá certo? Tá? 20 para a coordenada x. E para a coordenada y, eu colocarei o máximo possível, né? Porque aqui, ó, eu sei que, então, lá em cima, no editor de códigos, onde estou com o mouse, eu sei que a altura da minha tela tem 768 pixels, né? Tá? Então, eu faria assim, como o botão iniciar está lá embaixo, eu acho que ele está bem no final aqui, né? Se eu colocar, talvez, aqui, 760, não, 740, se eu colocar aqui na posição 740, na minha escala vertical, no caso da minha posição y, então se a coordenada y for 740, eu acho que eu cairei mais ou menos aqui, né? Onde estou com o mouse aqui, ó, pertinho do botão iniciar aqui, né? Então eu farei isso, tá? Colocarei o valor 700 e... Opa, não estou enxergando aqui, 740, né? Então 740, veja que eu coloquei aqui, ó, para a minha coordenada y, para a minha coordenada y eu coloquei 740, para a coordenada x eu coloquei o valor 20. Eu expandirei aqui a área de código, novamente clicando na setinha aqui, ó, do meu lado direito, expandirei. Ah, me desculpe, olha, eu percebi uma falha que eu cometi. Eu coloquei esses valores no comando mouse click left, tá? O comando mouse click left não tem parâmetros, tá? Ele é um comando isolado, tá? Se nós alternarmos aqui para o manual da linguagem, veja que eu tenho ele aqui aberto, ó, tá? E ele é sem parâmetros. Veja que nós temos aqui em destaque essa informação. Sem parâmetros. Ele não tem parâmetros, ele é um comando único, é isolado. Não precisa de nenhuma declaração logo abaixo dele, tá certo? Então aqui eu cometi um erro, né? Aqui eu tenho que retirar esses parâmetros daqui, recortarei esses parâmetros, porque esses parâmetros devem pertencer ao comando mouse position, né? Na verdade, é ele que aceita esses parâmetros. Aqui, ó. Agora sim, tá? Então esse bloco de comando aqui, o mouse position, posicionará o ponteiro do meu mouse na coordenada x igual a 20 e na coordenada y igual a 740. Ou seja, acredito que isso cairá lá na posição do botão iniciar, aqui embaixo, certo? Bem,
Então eu tenho um programa, vamos rever aqui o nosso programinha, né? Tem um programinha simples, um robô simples que fará o seguinte, o meu robozinho fará o seguinte, pausará o programa por 10 segundos antes de iniciar, posicionará o ponteiro do mouse nesta posição que eu defini, né? As coordenadas x é igual a 20, coordenada y igual a 740, bem nessa posição, que eu acredito que cairá lá no botão iniciar, tá certo? E depois ele executará um clique, né? Executará um clique aí, um clique com o botão esquerdo do mouse, tá certo? Veremos então o que acontece, faremos um teste. Reduzirei a área de código, clicarei no botão executar no canto superior direito do meu editor aqui, tá certo? Vamos lá. Clicarei, e aí nós aguardaremos, tá certo? Vamos lá então. Confirmarei a mensagem de início, tá? E vamos aguardar. Está executando o programa, está em execução, o robô, né? Aguardaremos se ele, vamos ver se ele vai abrir o menu iniciar. Veja que ele posicionou o ponteiro do mouse lá embaixo, mas ele não abriu o menu iniciar ao clicar. Por quê? Porque provavelmente o ponteiro do meu mouse não está na posição correta. Tá? A posição onde eu coloquei o ponteiro do mouse aqui embaixo, ó, veja que eu estou mexendo lá embaixo o ponteiro, né? Não caiu na posição correta para ele clicar, o suficiente para que ele acionasse o botão. Tá? Então o que eu farei? Modificarei aqui no mouse position, modificarei a coordenada Y. Tá? Eu colocarei essa coordenada um pouco mais para baixo, eu colocarei em 750, aumentarei 10 pixels. Tá certo? Ó? Acho que 10 pixels para baixo. Então aqui eu deixei, vamos dizer que eu posicionei o ponteiro mais para baixo aqui, tá? Aqui eu estou empurrando ele mais para baixo. Tá? Ao colocar 750, eu coloquei 10 pixels mais para baixo. Acho que agora ele conseguirá acertar o botão, hein? Vamos ver? Ele atingirá, acho que agora ele clicará em cima do botão. Clicarei novamente no botão executar aqui no meu canto superior direito, vamos executar o programa mais uma vez, confirmarei a mensagem de início e aguardaremos, ok? Vamos lá? Vamos aguardar? Vamos ver se agora ele clicará em cima do botão iniciar. Do Windows, né, no caso. Muito bem, veja que funcionou, tá certo? Não fui eu que fiz isso, foi o robô. Tá? Foi esse robozinho que eu acabei de programar aqui que abriu o menu iniciar para mim. Tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte, fazer uma outra experiência. Tá? Veja que ele posiciona o ponteiro do mouse rapidamente e já clica rapidamente. Né? E se eu quiser ver passo a passo essa operação? Se eu quiser ver o momento, né, ou seja, o momento em que ele posiciona o ponteiro, né, do mouse lá no botão iniciar, e depois a execução do clique. Eu quero ver essa operação passo a passo. Basta que eu faça o seguinte, que eu duplique aqui o meu comando prog pause segue e coloque mais uma pausa dentro do meu programa. Eu faria o seguinte, ó, após ele posicionar o ponteiro do mouse, né, o que eu farei? Então, após ele posicionar o ponteiro do mouse lá no botão iniciar, eu pausarei a execução do programa por alguns segundos para que dê tempo de ver, para que eu consiga ver o ponteiro posicionado em cima do botão. E só depois ele clicará, tá certo? Então eu faria o seguinte, olha, eu colocaria o tempo aqui de 5 segundos, tá? Então vamos dizer que ele ficará com o ponteiro do mouse, né, parado sobre o botão iniciar por pelo menos 5 segundos, certo? E só depois ele executará a opção de clique, ele executará o comando mouse click left e abrirá o menu para mim, tá certo? Então deixa eu só corrigir aqui, arrumar um pouquinho esse comando, esse programa. Eu diminuirei o tamanho da fonte aqui, ó, para que possamos visualizar o programa todo. Então esse programa clicará no meu botão iniciar, tá? Então eu faria assim, depois que eu iniciar novamente a execução do programa aqui para fazermos um novo teste, eu alternarei para a área de trabalho do Windows, assim ficará mais fácil ver o robô trabalhando, tá certo? Então, reduzirei a área de código, novamente executarei o programa agora, tá? Clicarei no botão executar lá no meu canto superior direito do editor de código, confirmarei a mensagem de início e alternarei imediatamente para a área de trabalho do Windows, ok? Vamos lá? Ok, vamos aguardar agora até que ele posicione. Veja que ele fará isso passo a passo agora, tá? O robô está trabalhando. Ele posicionará o ponteiro lá no botão, vamos ver. Veja que ele posicionou lá embaixo, né? Veja que está o ponteiro e agora ele abrirá o menu, tá certo? Veja que agora ele abriu, ok? É isso, tá? Isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Vamos voltar ao editor de códigos, tá certo? O foco, na verdade, da aula de hoje era o comando, né? É o comando mouse click left, porém eu precisei de comandos complementares para que ele funcionasse. Principalmente a ajuda aqui do mouse position, tá? Para que eu pudesse posicionar o ponteiro antes de executar o clique. Tá certo? Então é isso. Por favor, conheçam mais sobre a linguagem AI Scripter, né, no canal da Inteligência Computacional. Assista aos outros vídeos sobre outros comandos da linguagem. Ok? Muito obrigado e até a próxima.